No vídeo de hoje, falaremos sobre um filme que faz parte de uma estética e traz referências dos clássicos literários, mas de uma forma bem diferente. No começo pode até parecer uma narrativa bem normal e caótica, só que depois a gente percebe que a protagonista vai para algum lugar e esse local ele é bem fora do comum. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Gente, top 10 piores roupas para colocar lapela. Vestido. Eu amo vestido, mas é um clamor para colocar lapela. Ou na faculdade de jornalismo tinha que ter um semestre, hein? Só pra saber ajustar a lapela. Sem que atrapalhe. Mas, gente, mentira. Até na faculdade era um clamor. Os próprios profissionais ficavam tipo, meu Deus, que inferno. Era um saco. Cabaré Biblioteca Pascal é um longa húngaro de drama com pitadas de fantasia lançado em 2010, em que foi dirigido e escrito pelo Szabolcs Raido, responsável também por Não É o Momento da Minha Vida, de 2016, e Palmas Brancas, de 2006. A nossa história de hoje começa com a Mona Páparo, que ela é interpretada pela Orsolya Torok Ilyes, e ela é uma pessoa que nasceu na Hungria, só que ela mora na Romênia atualmente. Ela trabalha na área artística, realizando apresentações pelo país. E em um dos dias em que a apresentação não dá certo, ela foi perambulando até chegar na praia para se consolar. E nessa praia ela acaba conhecendo um homem que ele vai ser o futuro pai da sua filha, que ele é o Viorel, que ele é interpretado pelo Andy Vazdoiano. E esse encontro acontece de forma meio inusitada, pois ela acaba virando refém dele, já que ele é um bandido, e o que era para ser por um pequeno período de tempo, ela acaba tendo que passar a noite inteira com ele. E vemos que antes dessas cenas, lá no início do filme, que se passa em um futuro, ela está tentando convencer um agente social de que ela tem direito pela guarda da sua filha. E o que a gente não sabe e precisa descobrir é o que aconteceu para a filha dela acabar parando no orfanato, porque ela teve que deixar a filha dela aos cuidados da tia Rodica, que ela é interpretada pela Oana Peller. Em um desses dias antes do ocorrido dela ter que deixar sua filha, ela está fazendo as suas apresentações de rua. E quando ela termina essa sua apresentação, ela acaba cruzando com o pai dela, que é o Gigi, que ele é interpretado pelo Razvan Vasilescu. E ele vem com um pedido para que ela acompanhe ele até uma viagem na Alemanha, com um papo de que era por motivos de saúde. E como ela não via há anos, ela acabou aceitando com muita desconfiança. O que ela não sabia era que se tratava de uma emboscada, pois ele tinha uns esquemas esquisitos no exterior com o tráfico de mulheres. E foi dito e feito, ela acaba sendo sequestrada e mandada para a Inglaterra. Isso ela descobre que está em um grande esquema com inúmeras pessoas de diferentes locais do mundo e ela acaba sendo escolhida, simplesmente para prestar serviços no elegante, mas estranho bordel chamado Biblioteca Pascal. E esse lugar não é exótico apenas pela sua aparência excêntrica e moderna, ou que acaba sendo frequentado apenas por pessoas com gostos peculiares e de muita grana, mas porque as pessoas que são contratadas, entre aspas, para trabalharem lá, elas são forçadas a agir como personagens de histórias literárias. Nisso, a gente já tem uma noção e a gente acaba compreendendo metade do título do filme. Isso porque o tal do Pascal a gente vai conhecer um pouquinho mais pra frente no vídeo. Um dos pontos que me fascina quando assisto ao filme de hoje é por existir uma paleta de cores forte, bem diversa. Mas, apesar das cores, vemos que no início do filme tem uma saturação opaca em relação ao final, que traz um alto contraste revelando as cores bem mais fortes. É como se os problemas que tivessem surgido durante a trama haviam sido resolvidos, deixando os sentimentos dos personagens mais fortes sobre a vida, como se fosse uma nova esperança de mudança. Pois para a Mona, a sua filha é como se fosse o seu mundo. Com ela, o mundo fica melhor, mesmo se ele for falso e criado na mente delas, como as histórias que viveu ou da sua arte com fantoches. E é claro que a forma como esse filme foi introduzido na minha vida foi de uma forma um tanto quanto peculiar.
Isso porque o que fez eu assistir, lógico que foi o pôster, como vocês já sabem, que isso chama muito minha atenção, mas também pelos seus trechos. Não foi nenhum trecho em específico nem nada, foram screenshots das cenas em que os personagens estão usando roupa de látex. Eu que gosto muito da aparência e da textura do tecido, é claro que aquilo chamou muito minha atenção. E aí eu fico com aquele sentimento de que eu precisava encontrar e assistir esse filme. E assim como toda vez em todos os vídeos do canal, vocês sabem que eu brinco, faço piada, trago um meme, só que é claro que existem momentos que a gente tem que ativar o nosso modo sério. Daí vocês lembram que eu já falei em outro vídeo aqui do canal que independente do país, esse país quando ele for produzir um filme, ele vai colocar elementos dentro da trama para mostrar para o público como ele mesmo se enxerga? Pois bem, aqui não é diferente, pois vemos diversas vezes elementos dentro da trama que para algumas pessoas pode soar como problemas para apenas impulsionar o personagem na narrativa, mas na realidade está denunciando a realidade tanto da Hungria como da Romênia, já que a protagonista tem a nacionalidade de um país, mas permeia pelo outro. Como por exemplo, o filme inteiro desde o início mostra como a mulher é objetificada através do olhar masculino. Antes mesmo de acontecer a parte em que a protagonista vai acabar no bordel, é uma forma de mostrar novamente que a roupa ou a vida da mulher não justifica o fato dela ter sofrido assédio alguma vez na vida. A gente vê claramente que a Mona faz absolutamente nada, ela sempre tá com cara de cu e todos os homens ficam encarando ela como se eles fossem verdadeiros leões e ela uma simples presa. E é claro que a gente vê outros dois tipos de assuntos surgindo no enredo que são muito importantes da gente discutir. Número 1. O fato de sabermos que a Romênia possui um histórico de governos tanto liberais como de extrema direita, é claro que a gente vai concluir que eles possuem políticas contra a população que seja LGBTQIA+. E sabemos também que quando há esse tipo de política é porque com certeza a população concorda com esse ponto de vista. Pois quando a Mona pergunta o motivo dele estar sendo perseguido pela polícia, ele fala que espancou um homossexual, pois ele sentiu raiva em vê-lo beijando outro homem. Nesse momento em que eu tava assistindo e a Amanda tava escutando esse relato, a gente fica com uma cara assim de várias interrogações na cabeça, porque o cara, ele é ridículo com esse ponto de vista. E número 2, no processo em que a Mona está sendo transferida para a Inglaterra à força, a gente sabe que esse tráfico, mais especificamente de mulheres, é muito comum, principalmente na Romênia. Ou seja, a gente já tá tendo uma noção de que a Romênia se trata de um país bem complicado de viajar ou visitar totalmente sozinha, sendo uma mulher cis ou trans. E aí, depois de tudo isso que eu falei, a gente finalmente vai falar sobre o tal do Pascal, que ele é interpretado pelo Shamegan Emeran. Vemos que ele é o responsável por dar o nome ao prostíbulo. E ele trata todos com muito humor, como se aquele fosse o ambiente mais bacana do mundo. Mas ele não é o único culpado, até porque os frequentadores são cúmplices também. Ou seja, a gente vê mais uma vez aqui que a burguesia fede principalmente por financiar esse tipo de coisa. Ai, Bianca, mas eles não sabiam, coitados, eles só querem se divertir sexualmente. Eles sabem muito bem onde eles estão se metendo, até porque ninguém acharia normal ver um imigrante que não tem direito nenhum já fora do seu país, e aí chega num lugar para trabalhar com o seu corpo, e aí precisa ainda ser mantido meio que em cárcere privado, como a gente vê no filme, por livre e espontânea vontade. Mas é claro que é uma realidade que infelizmente acontece, e muitas mulheres e homens acabam aceitando, entre aspas, essa realidade por causa que é a única solução que eles procuram para ter dinheiro. E sem contar, que existe daquela ladainha, aquelas promessas super falsas que os cafetões contam para essas pessoas para levar elas para esses outros países, prometendo, coisas assim que elas teriam financeiramente e materialmente também. Agora, deixando o modo sério de lado, a gente pode falar sobre as partes interessantes e muito da hora dentro da estética do filme, que para os telespectadores pode ser algo que encha os olhos simplesmente por trazer mais significado dentro da história. Além da paleta de cores que eu já expliquei anteriormente para vocês, a gente vê que na Biblioteca Pascal as pessoas são divididas em quartos que representam livros ou contos literários, certo? Então, além de vermos representações do que seria Pinóquio, do Carlo Collodi, de 1883,
Outrora vemos Lolita do Vladimir Nabokov de 1955 e o Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde de 1890. Só que a gente tem que lembrar que, além desses contos e livros que eu citei agora para vocês, a gente tem que lembrar que existem outros quartos com outras representações, só que elas não são fidedignas, elas se tratam de releituras do próprio Pascal sobre o conto. E digo isso porque a Mona fica responsável por dar a vida a Joana d'Arc, baseado na peça teatral do George Bernard Shaw de 1923. E como há de se esperar, ela não atua esse personagem à toa. Isso porque as histórias de ambas possuem pontos em comum, como a peça e o filme refletirem o julgamento sobre Joana de acordo com o que consideravam certo sobre sua vida. A peça em si não possui vilões e podemos até ter essa impressão no filme, pois o Pascal trata a Mona tecnicamente bem e diz ter escolhido ela por lembrar de sua mãe. Aquela coisa, né, do Freud explica. E até vemos ele ter um certo crush nela. Outro detalhe que devemos considerar é como a Joana d'Arc é tida como um símbolo de coragem e fé. O tipo de sentimento que vemos sempre em Mona, mesmo tendo vários sinais que será impossível dela sair dali. E claro, quando eu falei sobre releituras, sabemos que Joana d'Arc compôs o exército francês e ela usava uma armadura em pleno século XV. Obviamente a Mona não vai usar uma armadura no prostíbulo, logo vestiram-na com vestes e penteados que lembrariam o exército nos dias de hoje. Agora um ponto que eu achei um pouco cômico é que a Joana d'Arc, ela na história, ela tá ali lutando contra o exército da Inglaterra, porque todo mundo sabe, né, que inglês e francês não se bate de frente. E a Mona tá logo na Inglaterra, né, então as duas ali estão fechadas em odiar o mesmo lugar. Eita, como fala, viu? Minha língua chega, fica dormente, a bichinha assim, sabe, a garganta seca, tanto que eu falo. Eu entendo agora porque os professores, eles ficam tão cansados dando aula. Tipo, não é uma aula isso aqui, né, mas eu falo, eu canso, então, tipo, é difícil, gente. E antes da gente partir finalmente para a cereja do bolo, eu preciso falar sobre a Sala da Morte que existe dentro da Biblioteca Pascal. Claro que não tem esse nome originalmente, mas é que eu apelidei assim porque vocês vão ter mais ou menos que um spoiler do que acontece ou o conceito dela. Dentro da Biblioteca Pascal, a gente sabe que tem uma sala ali que ela é destinada ao conto Otelo, o Mouro de Veneza, do William Shakespeare, escrito por volta de 1603. Beleza até aí. Só que esta sala é totalmente branca e a pessoa que fica encarregada lá dentro precisa interpretar e recitar as falas do personagem destinado a ela, como todas as outras salas. Porém, podemos achar estranho pelas vestes serem em látex. Então descobrimos que a sala da Desdémona é destinada às pessoas que trabalham por lá. Mas como último serviço ao local, ela é designada ao ambiente para morrer no fim do expediente. E qual seria a relação de tudo isso que eu falei até agora? Calma que eu vou explicar e tudo vai se encaixar. Dentro dessa sala ocorre o diálogo entre Otelo e Desdémona, em que ele pede para que ela ore caso tenha feito algum pecado, pois assim ela será perdoada pelos céus, pois Otelo não quer matar uma alma suja. Lembrando que dentro da biblioteca acontece tudo que provém do pecado, então já faz muito sentido essa parte. E fica claro que essa sala é uma outra releitura. Isso porque o látex é um tipo de material sempre ligado ao fetiche e ao sexo. E o fato dos homens virem deixá-la a vácuo meio que dá a entender que eles estão ali com o objetivo de enclausurar seus pecados e limitar toda a sua luxúria. É bizarro? Muito, mas faz parte da sua estética. Agora, pra gente compreender outra parte do filme, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lembra que eu falei que a Mona conhece o pai da sua filha, chamado Viorel? Então, nessa cena, a gente sabe que a Mona ainda é refém do Viorel, só que o homem inventa de puxar um ronco lá no canto da cena. E é nesse momento que a gente vê que cria-se um cenário totalmente diferente em volta da nossa protagonista, em que vemos ela estar sentada à mesa acompanhada do Viorel. Neste momento, vemos ela vestida com trajes bordados bem chamativos, com um chapéu, e isso se trata de roupas típicas húngaras, pois ela havia dito momentos antes que havia nascido lá e ido para Roma. E no mesmo enquadramento podemos observar que o Viorel está vestido de toureiro. Outro ponto a se observar são as flores que estão em formato de colar em volta da cabeça de cada um, em que no momento que eles consomem da bebida, elas florescem, representando o sentimento de ambos florescendo entre eles. Mas Bianca, por que o Viorel está vestido de toureiro? Nem da Espanha ele é. Sim, vocês têm razão. Porém, isso acontece porque o filme ele bebe da fonte do chamado realismo fantástico.
fantástico. Ou seja, é uma estética que mistura a realidade, a fantasia e os sonhos, gerando um todo harmônico. Então, ele estar vestido de toureiro é porque no inconsciente dele fazia sentido. Até porque a Mona conta depois sobre o sonho para ele e ele relata que tem esse poder de externalizar o que sonha para as pessoas. Daí, essa informação que eu falei para vocês guardem ela. Segundo, Viorel conta que na concepção dele, estar vestido de toureiro é símbolo de amor. Logo, nota-se que é coisa da cabeça dele, da pessoa que sonha, e é normal misturar as coisas e não fazer sentido necessariamente. E é claro que eu não vou esquecer da filha da Mona nessa história toda, porque enquanto a Mona estava na Biblioteca Pascal, a gente tem que lembrar que ela ficou lá nas mãos da tia Rodina. E como essa tia vive de cartomancia, descobrimos que ela começa a perder clientela para ciganos que chegam na sua cidade, e depois que descobre que a filha da Mona possui esse poder herdado do pai de externalizar os seus sonhos, ela vê uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima da criança. Rodina passa a fazer espetáculos no quintal da sua casa, embebedando a criança na esperança dela sonhar e gerar as imagens para todo mundo ver. E logo na sua primeira apresentação, antes dela adormecer, ela mostra um desenho sobre o avô que acabou falecendo na história e trazer sua mãe de volta para casa. Quando a menina adormece, o seu avô surge, deixando a tia Rodina boquiaberta, e ele vai marchando com a sua banda até a Inglaterra resgatar a sua filha. Gente, não se esqueçam que isso aqui é realismo fantástico, não é pra ter lógica, hein? É pra ficar surtando aí achando que o filme tem nada a ver. Gente, faz parte da estética. Cabaré Biblioteca Pascal possui uma trilha sonora bárbara que ficou nas mãos da dupla alemã Flanger. A trilha possui elementos com aquele ar de magia bem alegre, mas ao mesmo tempo tem um lance meio de jazz e música experimental. Podemos destacar First May Festivity, seguido de Mona at the Beach, e por último Smoking Cabin. E é claro que o filme de hoje ganhou muitos prêmios em diversos festivais de cinema, mas é claro que não são aqueles que normalmente as pessoas conhecem. Começamos pelo Prêmio do Cinema Húngaro nas categorias do Prêmio da Crítica e o Grande Prêmio, seguido do Festival de Cinema de Sarajevo com o Prêmio de Confederação Nacional de Cinematografia, ambos em 2010. E o filme que indicarei hoje é Sonhos, um longa japonês de fantasia e thriller lançado em 1990, em que foi dirigido e escrito pelo Akira Kurosawa, responsável também pelos Sete Samurais de 1954 e O Céu e o Inferno de 1963. Eu trouxe essa indicação de hoje simplesmente por existir um diálogo com o filme de hoje, justamente por se tratarem de trazer para as telas o tal do realismo fantástico. E eu vou falar para vocês que eu nunca parei para reparar, mas eu acho que o realismo fantástico acaba sendo um dos meus gêneros estéticas favoritos do cinema. Agora que eu parei pra pensar, porque não é de hoje que eu trago filme desse gênero aqui pro canal. Ao longo da sua duração, a história é dividida em 8 segmentos: a Raposa, o Jardim dos Pessegueiros, a Nevasca, o Túnel, Corvos, Monte Fuji em Vermelho, o Demônio Chorão e o Povoado dos Moinhos. Todos são baseados em diversos sonhos que o diretor teve no decorrer da sua vida. Esses segmentos possuem contextos diferentes, mas em determinado momento eles dialogam entre si, acompanhados de fotografias, coreografias e maquiagens impressionantes. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Cabaré Biblioteca Pascal? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar em mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!